Quero falar agora sobre o Botafogo, que tem até 9 de junho para pagar uma dívida na FIFA sob o risco de ficar impedido de contratar jogadores nas 3 próximas janelas de transferência. Essa dívida é com o Luiz Castro, técnico que se despediu do Botafogo na metade do ano passado para trabalhar no Al Nassr. O Botafogo recebeu uma baita compensação financeira como multa paga pelo time saudita, mas não quitou suas pendências com o Luiz Castro, que entrou na justiça, chegou a um acordo com o Botafogo para quitação em 5 parcelas. O Botafogo pagou a primeira e não quitou as demais. Diante desse cenário, Luiz Castro foi à FIFA e conseguiu essa punição. Então, se o Botafogo não fizer esse pagamento até o dia 9, será condenado. A dívida se refere a salário, premiações e 13 parcelas de fundo de garantia que não foram quitados. Bora falar agora sobre o consórcio Maracanã, que seguirá sob o comando da dupla Fla-Flu. Depois de uma licitação gigante, nessa quarta-feira houve a abertura dos papéis, das propostas financeiras. E a melhor proposta financeira foi da dupla Fla-Flu, vencendo, batendo Vasco e W Torre. Vale a lembrança de que o Fla e o Flu já haviam chegado ou obtido uma pontuação maior do que os concorrentes nas questões técnicas. Na parte financeira, diferença muito pequena. Proposta do Flamengo de 20 milhões e 60 mil reais por ano, proposta do Vasco com a W Torre de 20 milhões de reais fixos. Diante desse cenário, a dupla Fla-Flu será anunciada em breve, assim que o nome da dupla pintar no Diário Oficial da União, como responsável pelos próximos 20 anos dos cuidados do consórcio do estádio. Só para arrematar, ficou combinado também que o Flamengo será responsável por 65% das receitas e das despesas, os outros 35% ficando com o Fluminense. Bora te atualizar sobre a situação de Tite, que será chamado nos próximos dias para uma reunião com dirigentes do Fla. O pessoal está irritado com o momento do time, uma vitória nos últimos 6 jogos, vitória ruim, fraca, 1-0 contra o Amazonas. E nessa sequência de 6 jogos, derrotas como a, por exemplo, contra o Palestino, que colocou a classificação do Flamengo para a próxima fase da Libertadores em risco. O Tite não corre, nesse momento, risco de ser demitido, mas haverá uma cobrança. Algo como: Tite, se você não melhorar o trabalho, mais para frente você pode cair. E eu queria trazer uma informação importante sobre o valor da multa rescisória do Tite. Se o Flamengo optar por dispensá-lo, terá de pagar até o fim do seu contrato de salários. O vínculo do Tite se encerra em dezembro. Se ele caísse nesse momento, o custo giraria na casa de 1 milhão, o custo giraria na casa de 15 milhões de reais. Isso porque ele e sua comissão técnica embolsam 1 milhão e 800 mil reais por mês. Você multiplica pelos meses que faltam, inclui uma parcela do 13º, proporcional do 13º, e vai chegar a mais ou menos 15 milhões de reais. Só para completar sobre o Flamengo, Marcos Paulo, ex-atacante do São Paulo, 23 anos de idade, pertence ao Atlético de Madrid, foi oferecido para o Flamengo, que ficou de estudar e responder. Não vejo a menor condição de o Marcos Paulo jogar no Fla. Nunca conseguiu se destacar no São Paulo, imagina no Flamengo. E com detalhe, ele ainda está se recuperando de uma ruptura do ligamento do joelho. Quero falar agora sobre Gary Medel, que está causando tudo e mais um pouco no Vasco. Eita cara para arranjar confusão. Vou listar aqui alguns dos problemas que eu tive conhecimento que ele causou. O primeiro deles, chegou a sair no soco com um garoto chamado Cauã Peixoto, que é do time da base. Essa confusão aconteceu em Uberlândia, os caras estavam na concentração, o Cauã entrou no hotel, entrou no elevador onde o Gary Medel já estava com o telefone e não cumprimentou o Gary Medel, que deu um tapa forte na cabeça do Cauã. O Cauã não gostou, foi para cima do Medel e eles trocaram socos no elevador. Não parou por aí. Ele chegou a meter o dedo na cara do Alexandre Matos, que era então diretor executivo de futebol do Vasco. Ainda assim, ninguém teve coragem de multar o Medel pela falta de respeito e quebra de hierarquia. Teve uma terceira confusão, ele discutiu com o João Vitor no treino. O João Vitor não gostou da entrada que o Medel deu num atleta da base e foi cobrar o Medel. O Medel foi para cima do João Vitor e depois reclamou pro Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias. Ramon Dias e Emiliano protegiam Gary Medel. E a partir dessa confusão sobrou para o João Vitor, que deixou de ser utilizado como titular em algumas partidas depois dessa briga com o Medel. A quarta confusão do zagueiro chileno. Ele quase foi preso por tentar agredir um guarda no jogo contra o Água Santa pela Copa do Brasil. Houve a necessidade de gente da 777 importante interceder para que o Medel não fosse preso. E o quinto, o estranhamento com Esforça, que foi recentemente contratado. Os caras discutiram de maneira áspera. Tudo isso
ganhando R$ 800 mil por mês. E nunca, ele nem sequer tomou uma multa, apesar de todos esses atos de indisciplina. O clima ficou bem ruim para ele, especialmente depois da saída do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Os atletas se juntaram para pedir a saída do Gary Medel. Quero saber como é que esse abacaxi será descascado pelo novo diretor executivo de futebol do clube, o Pedro Martins.